Jesus disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que dizemos o que sabemos e testificamos que vimos, e não aceita o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres, não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Amém. Aleluia. Quem foi que falou que precisava nascer de novo? Quem foi que falou? Aleluia. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Era um homem que tinha bastante conhecimento. E Jesus chega ali para Nicodemos e diz: olha, é necessário nascer de novo. E Nicodemos não entendeu aquela mensagem. E Nicodemos perguntou: Senhor, porventura pode o homem voltar ao ventre materno e nascer novamente? Mas Jesus não estava dizendo isso. A Bíblia diz lá em Coríntios que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. Quando nós aceitamos a Jesus, nós abandonamos a vida de pecado. A Bíblia nos diz que Jesus ia entrando na cidade, e quando Jesus ia entrando, um homem começou a clamar a Jesus, e ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquele homem era cego, ouviu a zoada, ouviu a multidão passando, não sabia se Jesus estava na frente, se Jesus estava atrás, se Jesus estava no meio, mas ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas chegavam ali para ele e diziam: cale a boca, não clame. Aleluia. Mas ele começava a clamar mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda chamar, e aquele homem deixa a sua capa e vai ao encontro de Jesus. Quando nós vamos ao encontro de Jesus, quando nós encontramos Jesus, nós abandonamos as coisas velhas. Glorificado seja o nome do Senhor. A salvação é instantânea, a santificação é sequencial. Aleluia. Você aceita Jesus, a salvação é de imediato, mas a santificação é progressiva. A Bíblia diz que devemos deixar todo embaraço e o pecado de tão perto nos arrodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem tem que tirar o embaraço não é Jesus, não é o Espírito Santo. Quem tem que tirar o embaraço sou eu e é você. Alguém aqui talvez já tenha morado no interior, e talvez alguém já tenha passado em mato. E quando nós passamos em mato fechado, às vezes a gente se embaraça, não é isso? O pé embaraça, né?
Tem um mato mesmo, às vezes tem cipó, tem tiririca, tem outras coisas, e as pessoas que é da roça sabem. E quando embaraça o pé, o que vai fazer? Vai correr? Tem que fazer o quê? Se abaixar, tirar o embaraço para poder andar. E se quiser correr, não vou tirar o embaraço, vou correr, o que acontece? Cai. Então, eu e você precisamos tirar os embaraços. A concupiscência da carne, a soberba da vida. Isso não procede de Deus. Nós devemos deixar todo embaraço para que nós possamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. E Jesus disse para Nicodemo: é necessário nascer de novo. O irmão Celso disse que quando a gente está pregando, a gente está levando a palavra, evangelizando, a gente pergunta a pessoa, né? A gente faz um convite, né? Não diria nem apelo, né? Apelo parece uma coisa assim, você está, né, apelando. Não, Jesus é bom. Então a gente convida, né? A gente convida. E a gente convida a pessoa, se a pessoa quer. E se a pessoa não quiser, a Bíblia diz que não é por força, nem por violência, é pelo Espírito do Senhor. Glorificado seja o Senhor. Mas aqueles que já encontraram Jesus precisam nascer de novo. Eu tenho que nascer de novo hoje. Amanhã eu tenho que confirmar o meu novo nascimento. Ou seja, a gente tem que aceitar Jesus todo dia. Ser novo convertido todo dia. Tem que aceitar Jesus todo dia, tem que estar ali firmado com o Senhor. E Nicodemos aqui vai conversando com o Senhor vai conversando com Nicodemos, e Jesus chega lá na frente e diz para ele: olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa passagem aqui, irmão, nos fala, lá no livro de Números, que o povo, na sua jornada do Egito para Canaã, o povo murmurava do Senhor. E o povo chegou ao ponto de dizer: olha, vocês nos trouxeram aqui, né? Moisés era aquele que sofria, aquele que ouvia, né? Moisés foi aquele libertador que, quando Deus chamou ele para libertar o povo, Moisés começou a conversar com o Senhor e começou a dizer que ele não sabia falar, que ele era pesado de língua, e Deus mesmo assim queria que fosse Moisés. E Deus disse: olha, eu vou dar. O seu irmão Arão, ele vai falar, ele fala bem, então eu falo para você, você fala para Arão, mas o meu compromisso é com você. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Porque lá na frente, Moisés chega para Deus e diz: olha, se o Senhor não perdoar esse povo, risca o meu nome no teu livro. Será que teria outro homem que teria essa coragem de conversar com Deus e colocar até a salvação dele em risco em relação àquele povo obstinado? Deus queria levantar uma geração de Moisés para levar para Canaã, mas Moisés disse: olha, Senhor, não. O que vão dizer os povos? Que o Senhor tirou esse povo e não conseguiu levar para Canaã? Não, Senhor. Aleluia. Era um homem que não queria exaltação. Ele queria que o nome do Senhor fosse glorificado. Assim tem que ser o servo e a serva do Senhor. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. E o povo daquela jornada começou a reclamar de Deus, começou a murmurar, começou a reclamar de Moisés. E Deus é um Deus justo. Ele não tem um culpado por inocente, não tem um inocente por culpado. E Deus mandou ali serpentes, ali naquele arraial, ali junto com o povo, e acontecia que a serpente mordia e muitos daqueles morriam, porque estavam em falta, em pecado perante o seu Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando a serpente mordia, o povo morria. E aí foram clamar a Moisés: disse: Moisés, ore por nós, porque nós falamos contra o Senhor e falamos contra você. E Moisés vai o quê? Moisés vira para ele e diz: não, vocês falaram de mim, falaram para Deus, agora é com vocês. A serpente está aí, agora é com vocês, não quero nem saber. Não é assim que o pastor trata as ovelhas. O pastor trata totalmente diferente. E Moisés começa a orar ao Senhor e apresentar ao Senhor aquela situação. E Deus disse para Moisés para fazer algo. Interessante, irmãos, que Moisés orou, mas Deus não tirou as serpentes. Deus não tirou a serpente. Deus providenciou um meio. Ele disse: olha, Moisés, faz uma serpente de metal, coloca na haste e coloca lá no alto.
E aqueles que forem mordidos pela serpente, o réptil, olha para aquela serpente ardente, aquela serpente de metal, e não vai morrer, vai ter a vida. E Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para quê? Para que quando o homem olhar para Jesus na cruz, ele receba a salvação dos seus pecados, glorificados. Glória a Jesus, aleluia, aleluia, Jesus. Glória. aleluia. E nos diz a palavra do Senhor que quando Jesus estava na cruz, alguém foi salvo. Tinha dois homens que precisavam de salvação, mas um quis a salvação e o outro não quis a salvação. E aquele que quis a salvação, o Senhor disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas por que isso, irmãos? Aquele homem não podia fazer mais nada pelo Evangelho, não podia fazer mais nada pelo reino de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas notifica a todos os homens em todas as partes que se arrependa. Enquanto o homem está com vida, há esperança de salvação. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos, mas Jesus morreu na cruz para nos dar a salvação. E nos diz a palavra de Deus, na vida de um homem. Na vida de um homem que, se vivesse os nossos dias, eu não sei qual seria a minha oração para ele, eu não sei qual seria a tua oração para ele. Já deu para pensar que esse homem? Esse homem, ele recebia a carta, saía devastando as igrejas, quem falava de Jesus, trazia preso. Aleluia. Qual seria a minha oração se tivesse um homem desse hoje na nossa região? Qual seria a tua oração? E esse homem recebeu carta e ia caminho ali para trazer quem falasse de Jesus, trazer preso. Aleluia. Ele perseguindo Jesus, não sabendo, pensando que estava zelando pelas coisas de Deus. Era um homem religioso, um homem zeloso, mas estava agindo de uma maneira errada. E não diz que quando ele vai de caminho ali para Damasco, o Senhor encontra Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E aquele homem cai ali, já sem enxergar. Quando ele levanta, ele pergunta: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já estava nos céus. Aleluia. E Jesus disse para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é que Saulo estava perseguindo? Discípulos. Os discípulos. Linguagem de hoje, ele estava perseguindo quem? A igreja. Aleluia. E Jesus disse